E aí, gente, mães, mulheres, quantos anos tem o seu filho, sua filha? Qual é a comida predileta deles? Qual é a cor preferida? Quais são os amiguinhos? O que eles mais gostam de fazer nas horas vagas? Uau! Quantas perguntas, meu Deus do céu! Ainda mais esse tempo de quarentena, Simone tá querendo deixar a gente doida. Não, 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 não. Tô querendo te ajudar, criatura, te ajudar. Eu escuto muito, muito, muito dos meus alunos, principalmente quando eles já estão na fase ali, entrando na fase da juventude, né? Deixando de ser criança. Que a nossa primeira infância vai até os 7 anos de idade. Então, quando eles vão crescendo, tomando mais consciência, deixando de ser criança, esse é um grande desafio. Simone, o meu filho não fala comigo. E aí, os meus alunos falam: professora, meus pais não falam comigo, não conversam comigo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, gente? Então vamos lá. Bom, as primeiras reflexões que eu preparei aqui para vocês, pra gente, né? Eu falo pra gente porque eu também tenho 2 filhos, a Isabela tem 6 anos hoje e o João tem 11. Então eu sei desses desafios, não só como professora, mas como mãe, eu sei os desafios que vocês enfrentam, que vocês passam todos os dias. Simone, o meu filho não fala comigo. O que que eu faço? Já tentei de tudo. O que que eu faço? Bom, como professora e como mãe, eu quero tentar trazer aqui dicas práticas, dicas até mesmo como coaching também, mas muito mais como mãe e professora. Eu quero trazer aqui uma reflexão, em primeiro lugar, e depois dicas práticas para você talvez conseguir conectar novamente esse diálogo e ter essa boa comunicação, tá? Com seus filhos. Primeira coisa que eu quero que você reflita aí, tá? Sem se sentir julgada, criticada de forma nenhuma, sem se sentir culpada de nada, apenas para fazer uma reflexão genuína dentro do seu coração, tá? Primeiro ponto, você se interessa verdadeiramente pela fase que o seu filho se encontra hoje, pela fase que a sua filha se encontra, você se interessa por essa fase? Simone, como assim? Que fase? A fase da faixa etária, da idade mesmo do seu filho. Ou ele tem 10 anos e você ainda trata ele como um bebê. Ou ela tem 15 anos e você trata ela como uma criança de 5 anos. Percebe? Então, quer dizer, você se interessa e você sabe verdadeiramente qual é a faixa etária que o seu filho se encontra, porque se você sabe e se você não sabe, busque saber, pesquise. Gente, dá um Google. A gente precisa se interessar pelos nossos filhos. E quando a gente fala se interessar pelos nossos filhos, é começar pela idade cronológica mesmo. Né, de saber quais são as necessidades dessa idade, o que, que um jovem, um adolescente, uma criança nessa idade, quais são as necessidades dessa criança. Uma vez que a gente compreende isso, não precisa ser professor para isso, gente. Não precisa ser psicólogo para isso. Como mãe, tá? Como mãe mesmo, eu tô dizendo isso para você. Porque a partir do momento que a gente tem clareza dessas necessidades, a gente consegue ali alinhar também a nossa conduta, a nossa postura, tá? Então, primeiro ponto, você tem se interessado por essa faixa etária do seu filho? A idade que ele se encontra hoje, ela, né, que ela se encontra hoje, você tem se interessado? Você tem estudado sobre isso? Tem buscado aprender? Gente, se um filho não nasce com manual de instrução, uma mãe também não nasce com manual de instrução. A gente vai ali aprendendo na raça, não é verdade? Você concorda comigo? Faz sentido ou não pensar assim? A gente vai aprendendo ali, ó, no dia a dia com a criança. Sabe, desde recém-nascido, quando a gente pega aquele bebê no colo pela primeira vez, que a gente não sabe o que fazer com aquilo ali, você fala, meu Deus, não é assim? Você vai aprendendo e muitas coisas até instintiva, né? De uma maneira que vem de um instinto mesmo, que nasce ali junto com a criança, tá? Então, o primeiro ponto é esse, tá? Você compreende a faixa etária do seu filho, você sabe que fase é essa que ele se encontra, você sabe dessas necessidades? Reflita sobre isso e busque, tá? Segundo, você está ouvindo o seu filho com atenção? Você está prestando atenção no seu filho? Quando o seu filho vem para falar algo com você, como você recebe aquilo? Ah, menino, dá licença que agora não tem tempo. Ah, espera um pouco. Psh, psh, para de falar.
chega! Não, 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 não. Isso daqui não tô falando sobre isso agora. Gente, quanta coisa, né? No nosso dia a dia, quanta coisa no nosso dia a dia passa desapercebido justamente por essa correria e principalmente agora também nesse momento de quarentena, né? Onde nós estamos vivendo esses grandes desafios em casa, de trabalhar, ter que cuidar da casa com as crianças. Para quem é professor, isso ficou assim elevado ao quadrado, a terceira potência, elevada ao cubo, sabe? Ficou assim surreal toda essa realidade, né? A gente realmente ficou aí precisando de um dia que tivesse 48 horas. Então, quando vem a criança falar algo, externizar algo, muitas vezes a gente não consegue ouvir com atenção. E ouvir não é só aquilo que você quer escutar, é verdadeiramente aquilo que a criança está falando, na necessidade dela, no ponto ali que ela está colocando para você. Porque, gente, uma vez que nós, como mães, começamos a falar menos e ouvir mais, você pode ter certeza que muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Foi um exercício que eu comecei a fazer aqui em casa de uma maneira muito genuína, sem me cobrar, sem cobrar nada das crianças, e o quanto as coisas mudaram. Detalhe, ao ouvir, primeiro você ouve, assimila a sua resposta e você vai dizer algo para a criança. Quando você dizer algo para a criança, eu já dei várias dicas aqui no canal, gente, na playlist em relação à família. Vai lá na playlist de família, tá? E você vai ter dicas lá de como falar com a criança, tá? Usar as palavras corretas. E uma das coisas que eu quero frisar aqui é o seu olho, seu olhar, olho no olho e o seu tom de voz. Primeiro você ouve e quando você for falar, tenha ali um tom de voz adequado e olhe nos olhos. Olhe nos olhos, mesmo que seja, gente, 2 ou 3 palavras, não importa. Olhe nos olhos. E por último, não menos importante, e talvez seja o mais importante, mães, pais, vocês estão ocupando o lugar de vocês? Ai, como assim, Simone? Que confusão! Presta atenção. Vocês estão no lugar que vocês devem estar, de mãe e de pai? Vocês não são amiguinhos dos seus filhos, vocês não são coleguinhas da escola, vocês não são os professores, vocês não são a tia, o vô, a avó, o vizinho, vocês não são irmãos, vocês não são amiguinhos. Não, vocês são pais, pai e mãe. Pai e mãe são aqueles que dão limite. Pai e mãe são aqueles que dizem não. Pai e mãe são aqueles que acende o farol, que direciona. Percebe? E você só vai conseguir fazer isso se você tiver aí dentro de você tudo isso muito bem resolvido, do lugar que você ocupa na vida do seu filho. Você vai dizer não com muita tranquilidade, sem culpa. Você vai dizer sim também sem culpa. Você vai abraçar, beijar, dar amor, dar muito amor, sem nem esperar nada em troca. Parar de achar que a criança, ela tem que te devolver algo, ela tem que te entregar algo. Não, 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 não. É um amor incondicional. Não negocie esse amor com seu filho, não negocie o lugar que você ocupa, não negocie, não deixe que outros, que terceiros, né? Simone, mas eu trabalho o dia inteiro, fico o dia inteiro longe de casa. Nós já falamos aqui a respeito de tempo no canal, nós já falamos aqui a respeito de autoestima no canal, nós já falamos aqui a respeito lá do início da forma como nós fomos criados e hoje como pai e mãe, ocupando esse lugar de pai e mãe, o quanto nós precisamos nos posicionar para saber dizer sim e não na hora certa, para saber ser esse farol que ilumina esse caminho onde a criança tem que trilhar, o jovem tem que trilhar, só que detalhe, são eles que vão trilhar, não é você. Não é você, são eles, percebe? Simone, o meu filho não fala comigo, Simone, eu não tenho comunicação nenhuma com meu filho. Em resumo, gente, se conecte com seu filho a respeito daquilo que é interessante para ele. O que ele se interessa, do que ele mais gosta,
Qual é a cor preferida dele, o prato predileto dele, o número que ele tá calçando hoje de sapato. A criança cresce nessa quarentena, não tá saindo de casa, você não sabe nem que ela perdeu o sapato, que ela não tá mais calçando aquele número de sapato. As pequenas horas do dia não são grandes períodos, mas as pequenas horas do dia de grande conexão, conexão de amor, conexão de limite, uma conexão de Deus mesmo, uma conexão divina, de coração para coração ali, você e seu filho. Você ocupando o lugar que você precisa ocupar, de pai e de mãe. Você é a pessoa responsável por dar o limite, dar a direção e promover os valores que os seus filhos vão carregar para o resto da vida deles. Depende a você, não é da escola, não é do professor, não é do vô, da avó, do tio, não é. Simone, mas eu tenho pouco tempo de verdade, gente. Eu vou falar do fundo do meu coração. Tempo não tem nada a ver com isso. Porque tudo aquilo que o seu filho percebe a seu respeito, é o seu exemplo, não é nem o que você fala, é o que você faz. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não fique aí angustiada no seu coração, querendo ser amiguinha do seu filho, porque você não precisa disso, porque você é mãe. Se conecte através de tudo isso que eu tô te falando. Se conecte através desse pequeno movimento que começa a partir de você, se colocando no seu lugar, no seu devido lugar, dentro da sua casa, dentro da sua família, como mãe. Como mãe. Mãe é mãe. Mãe é uma criatura que é capaz de dar a vida. Mãe é uma criatura que sabe amar. E através do amor, ela promove toda e qualquer mudança e transformação possível para ela, tá? Mãe é um ser divino. Mãe é um ser divino. Tanto é que numa passagem bíblica, o profeta questiona, né? Pode uma mulher deixar de amar um filho que ela gerou? É um questionamento, uma pergunta. E logo em seguida ele responde: se ainda assim existir essa mulher, Deus jamais deixará de amar. Mãe tem uma capacidade de amar com tanta profundidade que Deus compara o seu amor com o amor de mãe. Percebe? Então, mãe, ame os seus filhos com toda a força do seu coração. Da melhor forma que você sentir que você deve amar, sem reservas, mas seja quem você precisa ser, mãe. E pai, a mesma coisa. Cada um tem o seu papel, cada um tem o seu lugar dentro da casa e dentro da família. Fez sentido para você? Se fez sentido para você, gente, vocês vão compartilhar esse vídeo lá nos grupos das famílias do WhatsApp. Quantas famílias hoje, quantas mães, quantos pais hoje estão precisando ouvir isso? E eu tenho certeza, 3 dicas simples que nós falamos aqui, de você se conectar através da fase que seu filho se encontra. Não trate seu filho como um bebê, se ele já não é mais um bebê. Escute com atenção, olhe nos olhos, tenha um tom de voz adequado, fale somente o necessário e escute mais. Observe mais o seu filho, se interesse por ele. E por último, não menos importante, ocupe o seu lugar e o seu papel de pai e de mãe na vida do seu filho. Que só você pode fazer isso, só você, mais ninguém. O seu lugar é precioso demais e ninguém pode ocupar. Um forte abraço, que Deus te abençoe e te dê muita sabedoria nessa missão de educar, de ensinar. Compartilhe esse vídeo, curta, deixa aqui o seu comentário se isso fez sentido para você. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!